Imagina isso. Você acorda de manhã, entra no seu carro elétrico e a bateria marca 1.000 milhas. Isso é quase 1.600 quilômetros. Você poderia sair de São Paulo e chegar em Recife sem parar uma única vez para carregar. E se precisasse carregar, 5 minutos. O mesmo tempo que você leva para tomar um café e voltar pro carro. Parece ficção científica, né? Mas é exatamente isso que o CEO da Toyota acabou de anunciar para o mundo. E o mundo parou para ouvir. A Toyota não é qualquer empresa. É a maior montadora do mundo em volume de vendas. Quando ela fala, o mercado inteiro presta atenção. E dessa vez, o anúncio foi tão grande que pegou todo mundo de surpresa, até os especialistas que achavam que já sabiam tudo sobre o futuro dos carros elétricos. A tecnologia no centro dessa história se chama bateria de íon de alumínio. E ela não é só mais uma bateria nova. Ela representa uma mudança completa na forma como pensamos em energia, autonomia e recarga. Durante décadas, todo mundo apostou no lítio. O lítio virou o rei das baterias. Está em tudo: celular, notebook, carro elétrico. Mas o lítio tem limites. E a Toyota pode ter encontrado uma forma de ultrapassar esses limites de uma vez por todas. Agora, antes de continuar, quero te fazer uma pergunta direta. Você já deixou de comprar um carro elétrico por causa da ansiedade de autonomia? Aquele medo de ficar no meio da estrada com a bateria no zero? Escreve aqui nos comentários. Porque esse medo que você sente é exatamente o problema que essa tecnologia promete resolver. E a resposta que a Toyota está dando para esse medo vai te surpreender muito. Mas tem um detalhe importante que a maioria das notícias não está contando direito. Existe uma diferença enorme entre anunciar uma tecnologia e colocar ela na rua. E é aí que essa história começa a ficar muito mais interessante do que parece na manchete. Fica aqui, porque a próxima parte vai te mostrar exatamente como essa bateria funciona, porque ela é tão diferente de tudo que você já viu e o que faz ela parecer quase impossível de ser real. Para entender por que essa bateria é tão especial, você precisa entender primeiro por que as baterias de hoje ainda frustram tanta gente. Então vamos do começo, de um jeito simples. Uma bateria funciona movendo partículas carregadas de um lado para o outro. Essas partículas se chamam íons. No caso das baterias de lítio, que estão em quase todo carro elétrico hoje, são íons de lítio que ficam se movendo entre dois lados da bateria, o ânodo e o cátodo. Esse movimento gera energia. Simples assim. O problema é que o lítio tem limitações sérias. Ele é caro. É difícil de extrair. A mineração dele destrói ecossistemas inteiros em lugares como o deserto do Atacama, no Chile. E mesmo com toda essa dificuldade, a bateria de lítio ainda demora muito para carregar e perde capacidade com o tempo. Todo mundo que tem um celular há 2 anos já sentiu isso na pele. Agora entra o alumínio. E aqui a história muda de figura. O alumínio é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre. Está em todo lugar. É barato. É fácil de processar. E quando você usa íons de alumínio numa bateria, algo muito interessante acontece. Cada íon de alumínio carrega 3 vezes mais carga elétrica do que um íon de lítio. 3 vezes. Isso significa que, com o mesmo espaço físico, uma bateria de íon de alumínio pode armazenar muito mais energia. E é exatamente aí que vem a promessa das 1.000 milhas. Mas não para por aí. A estrutura interna dessa bateria também é diferente. Enquanto as baterias de lítio usam eletrólitos líquidos que podem vazar, pegar fogo e se degradar com calor, as baterias de íon de alumínio da Toyota usam um eletrólito sólido. Isso é o que faz ela carregar tão rápido e ser muito mais segura. Sem líquido inflamável dentro. Sem risco de explosão. Sem aquelas histórias assustadoras de carros elétricos pegando fogo que você já viu nas notícias. A Toyota chama essa combinação de bateria de estado sólido com íon de alumínio. E ela não surgiu do nada. A empresa vem investindo nessa tecnologia há mais de uma década. Segundo dados publicados pela própria Toyota, eles já registraram mais de 1.000 patentes relacionadas a baterias de estado sólido. 1.000 patents. Nenhuma outra empresa no mundo tem nem perto disso nessa área específica. E tem um detalhe que poucos percebem. Enquanto Tesla, GM e outras montadoras estavam correndo para lançar mais carros elétricos com a tecnologia de lítio de sempre, a Toyota estava quieta, trabalhando nos bastidores.
sendo criticada por especialistas que diziam que ela estava atrasada na corrida dos elétricos. Mas talvez a Toyota não estivesse atrasada. Talvez ela estivesse esperando o momento certo para mostrar uma carta completamente diferente. Agora vem a parte que vai te deixar com uma dúvida enorme na cabeça. Se essa tecnologia é tão boa assim, por que outras empresas não fizeram isso antes? Por que o mundo inteiro ainda usa lítio? Existe algum problema escondido nessa história que a Toyota não está contando? A resposta para essa pergunta está na próxima sessão. E ela vai mudar completamente a forma como você enxerga esse anúncio. Aqui é onde a história fica realmente interessante. E onde a maioria das pessoas para de pensar direito. Quando uma grande empresa faz um anúncio gigante como esse, existe sempre uma pergunta que precisa ser feita. É real ou é marketing? E no caso da Toyota, essa pergunta é ainda mais importante. Porque a empresa tem um histórico que poucas pessoas conhecem completamente. Um histórico que explica muito sobre o que está acontecendo agora. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2021, a Toyota anunciou que investiria 13,6 bilhões de dólares em desenvolvimento de baterias até 2030. Na época, muita gente achou exagero. Em 2023, esse número subiu. A empresa revisou o plano e comprometeu mais de 70 bilhões de dólares em eletrificação no geral. Sabe o que isso significa? Significa que a Toyota não está só falando. Ela está colocando dinheiro de verdade na mesa. E empresas que colocam esse nível de investimento não fazem isso por brincadeira. Mas aí vem o ponto que divide os especialistas ao meio. De um lado, você tem pesquisadores e analistas que dizem que o anúncio da bateria de íon de alumínio com 1000 milhas é genuíno e representa um avanço real. O laboratório de pesquisa da Toyota no Japão, o Toyota Research Institute, publicou dados técnicos que mostram resultados promissores em ambiente controlado. E quando falamos de ambiente controlado, significa que os testes foram feitos em laboratório, com condições ideais, não nas ruas do mundo real. E é aí que entra o outro lado. Pesquisadores independentes, incluindo equipes da Universidade de Stanford e do MIT, alertam que existe uma diferença enorme entre uma bateria funcionar bem num laboratório e ela funcionar bem dentro de um carro, no calor de 40 graus do verão brasileiro, depois de 2 anos de uso diário. A degradação em condições reais é um fator que nenhum laboratório consegue simular perfeitamente. E a bateria de íon de alumínio, apesar de toda sua promessa, ainda enfrenta um desafio técnico sério: a formação de algo chamado dendrita de alumínio. Calma, vou explicar isso de um jeito simples. Imagina que dentro da bateria, durante o processo de carga e descarga, pequenas agulhas microscópicas de alumínio vão crescendo aos poucos. Com o tempo, essas agulhas podem perfurar a separação interna da bateria e causar curto-circuito. É como se a própria bateria fosse se destruindo lentamente por dentro. Esse problema foi identificado há anos e é um dos principais obstáculos que laboratórios do mundo inteiro tentam resolver. A Toyota afirma ter encontrado uma solução para isso. Mas os detalhes técnicos completos dessa solução ainda não foram publicados de forma aberta para a comunidade científica revisar. E isso levanta uma questão legítima. Por que não publicar? Pode ser por proteção de patente. Pode ser porque a solução ainda está sendo refinada. Ou pode ser porque o anúncio veio num momento estratégico muito específico. Lembra que a Toyota vinha sendo criticada por estar atrasada nos elétricos? Esse anúncio chegou exatamente quando a pressão sobre a empresa estava no pico. Coincidência? Talvez. Mas no mundo corporativo, poucas coisas são coincidência. Agora, isso não significa que a Toyota está mentindo. Longe disso. Significa que estamos num momento muito específico do desenvolvimento dessa tecnologia. Um momento em que a promessa já existe, os fundamentos científicos são sólidos, mas o produto final ainda está sendo construído. E esse intervalo entre promessa e realidade é onde as coisas ficam mais complicadas. E por falar em complicado, se essa tecnologia realmente chegar às ruas, as consequências vão muito além dos carros. Vão mexer com petróleo, com geopolítica, com o seu bolso e com indústrias inteiras que você nem imagina. Isso é o que a próxima sessão vai mostrar. E alguns desses impactos vão te surpreender de verdade. Este é o momento perfeito para você se inscrever no canal. Porque essa história da bateria de alumínio é só o começo.
Nos próximos vídeos, vamos mergulhar fundo nas tecnologias que estão mudando o mundo antes que a maioria das pessoas perceba. Ativa o sininho para não perder nenhuma parte dessa revolução. Se uma bateria dessa chegar mesmo às ruas, a primeira coisa que muda não é o carro, é a cabeça das pessoas. Hoje, muita gente olha para um carro elétrico e pensa: e se acabar a bateria na estrada? Esse medo tem até nome, ansiedade de autonomia. Mas com 1.000 milhas, ou quase 1.600 quilômetros, esse medo praticamente desaparece. Você não pensaria mais em carregar todo dia. Pensaria como pensa hoje com um carro a gasolina. Abastece, roda muito e esquece por um tempo. Agora imagina o efeito disso no mercado. Segundo a Agência Internacional de Energia, as vendas de carros elétricos passaram de 14 milhões de unidades em 2023 no mundo. É muita coisa, mas ainda existe uma barreira enorme: preço, tempo de recarga e falta de confiança. Uma bateria que carrega em 5 minutos atacaria os 3 pontos mais sensíveis ao mesmo tempo. E quando uma tecnologia resolve 3 dores de uma vez, ela não cresce devagar. Ela explode. E aí entra o petróleo. Hoje, uma parte gigante do petróleo mundial vai para transporte. Carros, ônibus, caminhões, navios. Se carros elétricos com grande autonomia ficarem mais baratos e fáceis de usar, a demanda por gasolina pode cair mais rápido do que muitos países produtores gostariam. Isso mexe com governos, empresas bilionárias e até com guerras comerciais. Não é só tecnologia. É poder. Mas o impacto mais direto pode estar no seu bolso. Se o alumínio realmente permitir baterias mais baratas que as de lítio, o preço dos carros elétricos pode cair. Manutenção também pode cair, porque motores elétricos têm menos peças móveis, menos troca de óleo, menos sistema complexo, menos visita surpresa ao mecânico. Para muita gente, isso seria liberdade. E aqui vai uma pergunta mais pessoal. Se você pudesse dirigir por uma semana inteira sem se preocupar com combustível ou recarga, como isso mudaria sua rotina? Talvez você viajasse mais. Talvez economizasse dinheiro. Talvez parasse de sentir aquele peso toda vez que passa num posto e vê o preço subindo. Mas existe um lado que quase ninguém comenta. Se essa revolução acontecer rápido demais, milhões de empregos ligados a motores a combustão, postos de gasolina e manutenção tradicional podem ser afetados. Toda grande mudança cria vencedores e também deixa gente para trás. E é exatamente por isso que a próxima parte é tão importante. Porque existe um problema escondido que pode atrasar tudo isso por anos. Tudo bem. Você já sabe que a tecnologia existe. Você já sabe que ela promete muito. Você já viu o impacto que ela pode causar no mundo. Mas então por que você ainda não está dirigindo um carro com bateria de alumínio agora mesmo? Essa é a pergunta que a maioria das manchetes não responde. E a resposta é mais complexa do que parece. Vamos começar pelo problema mais simples de entender: escala. Criar uma bateria revolucionária num laboratório é uma coisa. Fabricar milhões dessas baterias todo mês, com qualidade consistente, custo controlado e velocidade suficiente para abastecer o mercado global é completamente diferente. É como a diferença entre um chefe estrelado cozinhar um prato perfeito num restaurante fino e esse mesmo prato ser servido em 1.000 lanchonetes ao mesmo tempo sem perder a qualidade. A receita pode ser incrível, mas a operação é outro nível. A Toyota reconhece isso. Em declarações oficiais, a empresa indicou que a produção em massa de baterias de estado sólido, que é a categoria onde a bateria de íon de alumínio se encaixa, deve começar de forma limitada por volta de 2027 e 2028. E quando dizem limitada, é muito limitada. Provavelmente alguns milhares de unidades no começo, não milhões. Agora vem o segundo problema. E esse é mais sério. A cadeia de suprimentos. Pode parecer chato falar de logística, mas isso é o que realmente determina se uma tecnologia chega até você ou fica presa numa fábrica no Japão. Mesmo que o alumínio seja abundante, as outras partes dessa bateria não são tão simples assim. Os eletrólitos sólidos usados na Toyota usam materiais como sulfeto de lítio e fósforo que precisam ser processados de formas muito específicas. E o processo de montagem dessas baterias exige um nível de precisão que vai muito além das linhas de produção tradicionais.
Em outras palavras, o mundo ainda não tem fábricas suficientes, treinadas e equipadas, para produzir essas baterias em grande quantidade. Construir essa infraestrutura leva anos e bilhões de dólares. Existe ainda um terceiro obstáculo que é quase invisível, mas muito poderoso: a resistência da indústria atual. Pensa comigo. Existem empresas gigantes que hoje ganham fortunas com baterias de lítio. Existem países inteiros cuja economia depende da mineração de lítio e cobalto. Existem contratos bilionários firmados entre montadoras e fornecedores de lítio que valem por décadas. Quando uma nova tecnologia ameaça tudo isso, não faltam razões para que pessoas muito poderosas torçam para que ela demore mais para chegar. Isso não é teoria da conspiração. É simplesmente como o mundo funciona. O lítio criou um ecossistema enorme ao redor dele. E ecossistemas não morrem do dia para a noite. E por falar em obstáculos, tem um aspecto emocional nessa história que vai direto ao coração de quem acompanha a corrida dos carros elétricos. Pensa em tudo que você já ouviu sobre o futuro. Carros autônomos, cidades mais limpas, ar mais puro, menos dependência de petróleo. Essa visão existe há décadas na cabeça de engenheiros, cientistas e sonhadores ao redor do mundo. E cada vez que uma tecnologia como essa aparece, ela acende de novo aquela faísca de esperança. Você sente isso também? Aquela mistura de empolgação e dúvida, de querer acreditar mas ter medo de se decepcionar de novo? Se sim, você não está sozinho. Essa é exatamente a sensação de viver numa época de transição. E épocas de transição são sempre assim, incertas, rápidas e cheias de promessas que demoram mais do que gostaríamos para se tornarem realidade. Mas aqui está o que os dados mostram. Segundo um relatório da Bloomberg NF, o custo das baterias caiu mais de 97% nos últimos 30 anos. 97%. O que parecia impossível virou comum. O que era caro ficou acessível. E o ritmo dessa queda não está desacelerando. Está acelerando. Então talvez o maior problema não seja a tecnologia em si. Talvez seja simplesmente o tempo. E o tempo, nessa corrida, está passando mais rápido do que a maioria das pessoas percebe. Porque enquanto você lê essas palavras, laboratórios no Japão, nos Estados Unidos, na China e na Europa estão trabalhando sem parar para resolver exatamente esses problemas. E quando eles resolverem, a mudança vai parecer repentina para a maioria das pessoas. Mas não vai ser repentina. Vai ser o resultado de anos de trabalho silencioso que finalmente chegou ao ponto de virar realidade. E é exatamente sobre esse ponto de virada que a última sessão vai falar. O futuro que está mais perto do que parece. E o que ele realmente significa para você, para sua família e para o mundo que vai existir daqui a poucos anos. Chegamos no ponto mais importante de toda essa história. E eu quero ser honesto com você. Não existe resposta perfeita ainda. Não tem como afirmar com 100% de certeza que a bateria de íon de alumínio da Toyota vai mudar o mundo exatamente do jeito que foi anunciado. Mas existe algo que é possível afirmar com total segurança. O mundo não vai continuar igual. E essa tecnologia, real ou ainda em desenvolvimento, faz parte de uma mudança que já começou e não tem mais volta. Vamos colocar tudo em perspectiva. Em 1995, se alguém te dissesse que você carregaria um computador no bolso, acessaria qualquer informação do mundo em segundos e faria videochamadas com pessoas do outro lado do planeta, você provavelmente duvidaria. Isso pareceria ficção científica demais. Mas aconteceu. E quando aconteceu, mudou absolutamente tudo. A bateria de íon de alumínio está naquele estágio agora. Aquele estágio em que a tecnologia existe, os fundamentos são reais, mas a maioria das pessoas ainda não consegue imaginar como vai ser quando ela estiver em todo lugar. E os sinais de que isso está chegando são concretos. A Toyota não é a única apostando nisso. A Stanford University publicou pesquisas mostrando que baterias de alumínio podem completar mais de 7.500 ciclos de carga sem perda significativa de capacidade. Para comparar, as baterias de lítio de hoje duram em média entre 500 e 1.500 ciclos. Isso significa que uma bateria de alumínio poderia durar muito mais tempo no seu carro sem precisar ser trocada. Menos custo, menos desperdício, menos impacto ambiental. A empresa chinesa Cato, maior fabricante de baterias do mundo, também está investindo pesado em química alternativa ao lítio. A QuantumScape,
startup americana apoiada pela Volkswagen, está numa corrida paralela com baterias de estado sólido. E a Solid Power, parceira da BMW e da Ford, já está em fase de testes avançados. O mundo inteiro está se movendo na mesma direção. A Toyota só foi a que fez o anúncio mais barulhento. E barulho, nesse caso, tem um propósito. Quando uma empresa do tamanho da Toyota faz um anúncio assim, ela não está só informando o mercado. Ela está mandando um recado para investidores, para governos, para concorrentes e para consumidores ao mesmo tempo. Está dizendo: estamos aqui, estamos prontos e o futuro vai passar por nós. Isso muda comportamentos. Governos começam a criar políticas para essa tecnologia. Investidores colocam dinheiro. Universidades direcionam pesquisa. E uma cadeia de eventos começa que, uma vez iniciada, é muito difícil de parar. Agora pensa no quadro completo. Se as baterias de alumínio chegarem ao mercado de massa até 2030 e os planos da Toyota apontam para isso, você vai viver numa década em que carros elétricos com 1.600 km de autonomia e recarga de 5 minutos vão ser comuns. Cidades vão respirar melhor. A dependência de petróleo vai cair. A energia solar e eólica, que já está crescendo em ritmo acelerado, vai encontrar uma forma muito mais eficiente de ser armazenada e distribuída. Porque essa bateria não serve só para carros. Ela pode armazenar energia de painéis solares em casa, alimentar hospitais, bairros inteiros. E aqui está o ponto emocional mais forte de toda essa conversa. Essa revolução não é só sobre tecnologia. É sobre qualidade de vida. É sobre o pai que não precisa mais parar o carro numa estrada escura às 11 da noite porque a bateria acabou. É sobre a família que pode viajar sem planejar cada parada de recarga como se fosse uma operação militar. É sobre o jovem que vai crescer num mundo com ar mais limpo do que o que você respirou. É sobre decisões tomadas hoje que vão definir o tipo de planeta que vai existir daqui a 30 anos. E sabe o que é mais impressionante? Tudo isso está sendo decidido agora. Não no futuro. Agora. Nos laboratórios, nas salas de reunião. Nos anúncios que parecem distantes mas que vão bater na sua porta mais cedo do que você imagina. Então a pergunta final não é: será que isso vai acontecer? A pergunta certa é: você vai estar preparado quando acontecer? Porque as pessoas que entendem essas mudanças antes de todo mundo não são só as mais informadas. São as que tomam melhores decisões. Sobre que carro comprar. Sobre onde investir. Sobre que carreira seguir. Sobre como preparar seus filhos para um mundo que vai ser muito diferente do de hoje. E é exatamente por isso que esse canal existe. Para te colocar à frente dessa curva. Para te mostrar o futuro antes que ele vire notícia comum. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre carros elétricos, sobre energia ou sobre o futuro, compartilha com alguém que precisa ver isso. Um amigo, um familiar, alguém que ainda acha que carro elétrico é coisa de rico ou de país desenvolvido. Porque a verdade é que essa tecnologia vai chegar até todo mundo. E quanto antes as pessoas entenderem isso, melhor. E antes de você sair, preciso te contar uma coisa. Existe uma outra tecnologia que está sendo desenvolvida em paralelo à bateria de alumínio. Uma tecnologia que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Que não envolve alumínio, não envolve lítio e pode ser ainda mais revolucionária do que tudo que você viu hoje. No próximo vídeo, a gente vai fundo nessa história. E eu prometo que vai te deixar com a cabeça girando do mesmo jeito que esse vídeo deixou. Ativa o sininho, porque você não vai querer perder isso.